Depois de você ter visto a nossa análise que a gente fez sobre o hino 168, sobre a palavra de Deus, e aí você pode perguntar, ok, José, o hino apresentou a tua argumentação, eu entendi que vocês entendem que as escrituras ela é a palavra de Deus, ficou tudo claro. Mas existe ensinamentos que o ministério enfatize isso? E a resposta é sim. Eu sei que existem alguns irmãos e irmãs que desprezam as escrituras. Isso é claro. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 13, Paulo exortando Timóteo, que era um jovem cooperador ali da cidade, de uma das cidades que Paulo pregou o evangelho, Paulo disse, se esforcem em ler, exortar e instruir o povo de Deus. E eu quero falar aqui um pouquinho sobre as escrituras, ou seja, esse documento escrito, a palavra de Deus escrita. E eu tenho 4 pontos aqui que os irmãos precisam guardar e vocês precisam entender e vocês analisar os textos bíblicos que eu vou deixar aqui, que eu vou falar nesse vídeo. Primeiro, no Antigo Testamento, a lei de Deus também ela foi registrada como livro para ser lido ao povo. Não foi para ser guardado, não foi para servir de estátua lá na estante, não. Foi para ser lido ao povo. E eu vou ler um texto que está em Josué capítulo 1, versículo 8, e vou citar outros textos que vocês podem analisar em casa. Josué 1:8, o próprio Deus diz assim: não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Né? Então a ordem de Deus é que Josué, ele não poderia apartar os olhos dele, a boca dele, desse sagrado livro. Outro texto também que vai falar é Deuteronômio 30:10, Josué 8, 30 e 31, Josué 23:6, 2 Reis 22, 10 a 13, que é Deus registrando a sua palavra em um livro. Então era a expectativa do Antigo Testamento, era o quê? Que a palavra de Deus seja registrada num documento. Então eles não viviam só da revelação oral, mas a revelação escrita. Segundo ponto sobre a palavra de Deus é que Cristo é conhecido na totalidade das Escrituras. Dessa forma, não existe outro livro que esta revelação é encontrada. Então você não tem como conhecer Cristo em outro livro a não ser as Escrituras Sagradas. Você pode ver isso em Hebreus 10:7 e Lucas 24, versículo 44 a 48. O próprio Cristo falando que ele está contido na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas. Então ele faz o texto do Antigo Testamento, ele triplica, né? Torá, né, que é a lei de Moisés, os 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Salmos, envolvendo os livros poéticos, e os profetas, tanto os profetas maiores como os profetas menores, tá bom? Então você pode analisar isso em Hebreus 10:7 e Lucas 24, versículo 44 até o versículo 48, tá bom? O terceiro ponto que você precisa entender sobre a palavra de Deus é que Jesus Cristo e os apóstolos sempre se referiam às Escrituras, então existentes, como fonte de autoridade e única regra de fé. Você pode ver isso no próprio livro de Lucas, né? Citando o mesmo capítulo, livro de Lucas 24, versículo 44 a 48, Lucas 4, 16 a 21, João 10, 35. Nessa passagem de João 10, 35, o próprio Cristo diz que a Escritura ela não pode falhar. João 5,39, que Jesus vai dizer que nas Escrituras, a própria Escritura, examinar as Escrituras, cuidar de ter nelas a vida eterna, são elas que falam de mim. Jesus dizendo em João 5,39. Segundo Timóteo 3,15, né? Ou seja, nas Escrituras que você conhece o Cristo, que é a minha argumentação quando eu vou analisar o hino 168, tá bom? E o último ponto é que Deus inspirou os escritores, profetas e apóstolos para escreverem a sua palavra. Você pode ver isso em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, e 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Então, o que eu digo? Você não pode desprezar um livro
que Deus se empenhou tanto em revelar os seus profetas e para que os profetas registrassem nesse sagrado livro, tá bom? E aí você pode perguntar, ok, e o que o ministério diz da Bíblia? O que está escrito nos documentos de vocês, né? Eu vou ler 2 ensinamentos aqui para vocês. O primeiro ensinamento é de 1948, que é a RGE, a Reunião Geral Anual de Ensinamento, e o Ministério diz assim, ó, na Sagrada Escritura existe tudo o que se precisa, individual e coletivamente. Se alguém precisa de sabedoria para entender o que Deus já tem revelado em sua palavra, como filho deve recorrer a ele para alcançar o necessário entendimento. Um outro ensinamento da RGE, e esse é mais recente, né? Ele é desse ano, ele foi do dia 5 ao dia 9 de abril desse ano ainda, de 2023. E diz assim, ó, que os anciãos elaboraram esse ensinamento, né? Que é sobre a nossa referência definitiva de fé. E diz assim, ó, somente a Bíblia é autoridade suficiente, absoluta e referência definitiva do saber, para a doutrinação que assegura a pureza de nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. O texto que ele cita é Romanos 1,16, Efésios 1,13 e 2 Timóteo 3,15. Portanto, se faz necessário que tudo e qualquer ensino ou conhecimento cristão ministrado à igreja seja pleno e seguramente amparada pelas sagradas letras. E eles ainda diz mais, quando não está amparado pelas sagradas letras, tais informações devem ser desconsideradas como sendo fonte segura para a instrução e formação espiritual do crente. Então, não preciso explicar esse tópico, ele está muito claro e muito bem elaborado, né? Uma das citações mais claras sobre as escrituras, ela consta na Confissão de Fé de Westminster, né? Eu não vou lembrar o capítulo, não sei se é o capítulo 1, verso 6, eu não lembro, mas ele diz assim, que é um dos documentos mais bem elaborados da fé evangélica. Isso todo cristão vai concordar com o que está escrito aqui. E a Confissão de Fé de Westminster diz assim, a doutrina da centralidade das Escrituras é, portanto, de vital importância para o cristianismo bíblico, pois consiste no compromisso de fidelidade à verdade de Deus, revelada e registrada na Escritura. Tá bom? Então, eu espero que esse vídeo aqui tenha respondido que, baseado nos documentos, a Congregação Cristã no Brasil não é uma seita. Deus abençoe.